Quando tudo se resolve, percebemos que o plano dele, de Deus, era perfeito todo o tempo. No final, quando tudo se acerta, percebemos que o plano dele era perfeito todo o tempo. Então, a gente não vai entender ao longo do processo, ao longo dos desafios. Mas quando a gente chega nesse final, quando chega o fim desse ciclo, a gente entende. Deus não deixa a gente sem o cuidado. Ele não nos deve resposta, mas ele também não vai deixar de amar e de cuidar da gente, né? O que a gente tem visto muito hoje é que as pessoas estão buscando respostas para as perguntas delas. E elas não estão mais buscando em Deus para Deus mostrar qual que é o caminho. A gente tem um caminho traçado e se alguma coisa acontece na nossa vida que foge daquilo, a gente já fala, não, peraí, Deus, não foi isso que eu planejei. Vamos voltar para cá. Deus nunca desampara a gente. Agora, vamos querer dar ideia para Deus. Porque às vezes a gente faz um devocional, lê a Bíblia, coloca a vida da fé em prática e você fala assim, é como se você estivesse falando para Deus, Deus, como eu já fiz tudo que é correto, então agora vem aqui, deixa comigo agora, deixa eu te falar, Deus, como Deus vai me abençoar, tá bom, Deus? Mais um episódio do Jesus Pode. E hoje o nosso episódio tá pra lá de especial, vocês sabem, toda semana vocês recebem um conteúdo lindo e incrível para vocês. Os convidados que vêm, vocês já sabem, né? Custou tão caro, tão caro, tão caro para gerar esse testemunho. E aqui é de graça para você que está aí em casa. Então já começa seguindo nossos convidados, começa compartilhando essa mensagem, impactando vidas, que é uma forma que você tem de propagar a palavra de Deus através da vida deles e de honrar, seguindo, compartilhando, comentando os conteúdos que são abençoados. Assim como a salvação, ela é de graça para você, mas custou tão caro aquela cruz para Jesus. E a nossa parte é o quê? Levar o amor de Deus e propagar o evangelho a todos os cantos. Então, receba comigo, com muita alegria, esse casal que tem abençoado pessoas. Ele é um ator que tem feito a diferença. Acabou de participar de uma minissérie que está aí rodando a todo vapor, que eu tenho certeza que quando vocês verem, vão ficar empolgados, vão querer maratonar toda a série. A esposa dele, uma psicóloga cristã, que tem cuidado, abençoado tantas mulheres. Então, você que está aí, essa mulherada do nosso grupo 40 Mulheres um Propósito, eu tenho certeza que já o Instagram dela vai estar bombando e ela atende online. Então, vocês podem chamar a Bia, aí já dei spoiler, vocês podem chamar a Bia e receber comigo o Guilherme e a Bia, que vai ser uma bênção o nosso episódio de hoje. Guilherme Berg e Bia Berg, Deus abençoe, sejam bem-vindos, viu? Obrigada pelo Muito sim de obrigado, um vocês. prazer estar Obrigada. aqui, que bom, nosso bate-papo aqui. Um prazer estar aqui com você. Pensa, eu fiquei tão feliz, quando eu encontrei com a Karine, fui tomar um café, e aí a gente comentando, eu comentando da série, eu gosto muito, eu com meu esposo, nós estamos numa fase aqui, né, que a gente tá, e assiste uma série, assiste The Chosen, e vamos escolher a próxima série que a gente vai assistir, a gente tinha terminado de assistir Davi, vamos assistir a série de Jó, e ela falou, você não acredita? O ator, ele vai na minha igreja, eu, Karina, me ajuda a chegar nesse casal. Ela falou, isso é uma benção, a esposa dele é uma benção. Me ajuda a trazer esse casal. Por quê? Porque as pessoas de casa precisam entender que pessoas de verdade, fazendo a obra, trabalhando, o quanto é lindo, o quanto dá para ser feliz com Jesus em todas as áreas, não é, gente? Sem dúvida. Com certeza. Conta um pouquinho para nós da maratona de vocês, esse tempo, eu fiquei sabendo, né, que o Guilherme aí já nasceu aí nesse... Fritando, né? Já nasci fritando no no óleo. óleo da bênção de Jesus. Mas eu tenho certeza que foi uma caminhada linda aí, de tudo que Deus tem feito na vida de vocês. É importante a gente compartilhar com as pessoas de casa e entender que existe uma família cristã, com filhos fazendo a obra por trás das câmeras. Sim, com certeza. Né? Quer começar, amor? Aí é com vocês. Muito bom poder compartilhar um pouco da nossa jornada, da nossa caminhada, né? A gente acredita na fé prática, né? Na fé simples, naquilo que é um dia a dia, como você bem colocou, né? Que você falou por trás né, de quem está fazendo uma minissérie, de quem está fazendo uma cirurgia, de quem está fazendo trabalhando numa demanda judicial, né? Todo profissional ele tem a vida, né? O
os desafios, né? Exato. Então, e é assim que a gente leva a nossa vida. A gente tenta colocar em prática aquilo que é a simplicidade de viver na intencionalidade, né? Porque todo dia você tem que colocar energia, intenção, abrir o coração. E a gente faz isso com a nossa fé, com o nosso casamento, com a minha paternidade, a maternidade da Bi. A gente faz isso com o nosso relacionamento. Então, como que fazemos para responder somente as perguntas ou os estímulos que nos fazem avançar, né? Que nos fazem caminhar? E a vida com Cristo, ela não deve ser empacotada, né? Às vezes as pessoas, eu falo muito sobre isso, né? E não é culpa de ninguém, não tem certo ou errado. E às vezes a gente confunde, né? A fé, né? O amor de Cristo versus a religião, versus o conjunto de regras criada, né? pelo ser humano. Então, o foco sempre é Cristo, né? Você olhar com o olhar de Cristo quando você vê que ele senta ali com os discípulos, ele em momento algum ele mede, né? Sabendo ele que um o trairia, o outro o negaria, ele não fala para João, ele fala assim, ó, segura a onda, dá um pouquinho menos de vinho aí, pão para Pedro, porque esse vai me negar, me dá ó, o cara que vai me trair, regula, só água. Então, a gente, quando entende a nossa jornada como transbordante, né, a gente poder fazer aquilo que é a nossa missão a despeito do que está fora, é a gente concentrar energia, a gente focar cada vez mais. E se eu tiver que deixar uma mensagem para ressoar no coração, né, da sua audiência, da minha audiência, do pessoal que acompanha o nosso trabalho, é que a gente tem que olhar mais para dentro, né? Julgar menos e o que está fora você tenta aprender com as situações. Você tenta entender, aprender, reter o que é bom e o que não for bom você tira da tua frente, né? Então a gente conduz a nossa vida assim. Não foi diferente na minissérie A Vida de Jó. Aliás, se você que está assistindo o nosso bate-papo agora não assistiu a minissérie A Vida de Jó, Coisa mais linda. está no aplicativo lá de streaming da Record, que é univervideo.com, e também na plataforma da Disney Plus Brasil. Você não pode perder. Então, assim, a minissérie a gente fez com muita dedicação, com muita entrega. É óbvio que na jornada, no dia a dia do trabalho, a gente pede a inspiração para Deus. Só que na hora de fazer o trabalho, é você que está ali, né? Você se preparou para estar aqui, você fez o teu café, você fez... né, se ajeitou, Produzir. se Não, produziu. aqui é uma luta, porque aqui você tem que se produzir. Falou, Jesus. Ô, Luzia, você imagine que na fase que Jó ficou doente, que aí foi a primeira vez que eu raspei a cabeça na minha vida. Meu Deus. Ficou despido em cena. Ele Conta nunca essa- tinha e feito como é que nenhuma foi cena você assim. vendo tudo aquilo? Cara, para mim ou para ela essa? Para ela Pra pode você. ser, para mim, vendo tudo aquilo, o nível, assim, quando eu recebi o convite para fazer o Foi personagem, especial. foi assim, foi uma conexão direta com o Papai do Céu. Foi porque a gente estava orando que surgiram várias propostas para o Guilherme nesse período que a gente está nos Estados Unidos para fazer alguns papéis e a gente delicadamente teve que negar ou a gente estava com os compromissos. Mas quando não veio, calhou, né? Não dava não para deu. do ponto de vista familiar, nossa rotina aqui nos Estados Unidos. Mas quando ele recebeu a ligação da produção da Record, a gente estava orando especificamente para Deus mandar algo com propósito, que impactasse, que tivesse significado para a gente, que a gente pudesse passar uma mensagem Nossa, de forte. Cristo para a vida das pessoas através da mídia, da televisão. E quando ele recebeu, foi o que ele falou. Ele ia falar agora Pode falar. que ele nem pensou. Nem pensei. A produtora ligou, olha, tem esse papel, a gente está fazendo aqui, você tá sendo... a gente quer saber se você gostaria de fazer Jó, na minissérie A Vida de Jó. Temos uma proposta, Temos uma proposta. e temos um personagem para te oferecer. Mas Falei, qual é a gente proposta, nem- qual é o personagem? Aí quando ela falou, é Jó. Aí ele falou, aceito. Meu Deus. Nem discutiu valores, nada, ele Não, simplesmente o aceitou. caminho natural seria Vamos discutir. a Claro, produção entrar em negociar. contato com o meu agente, Assessor. aí o meu agente entrar em negociação. Então, para mim, era um presente. Foi Papai do Céu falando, olha aqui, um presente para você. E aí, assim, claro,
uma vez que a gente está ali no desafio da rotina de gravação, que a gente está ali se preparando, entregando 200%, não só eu, como toda a equipe, vale ressaltar aqui que esse projeto, assim, fazia tempo que eu não via um projeto com tanta unidade, com tanto envolvimento, tanto amor, tanta dedicação. Só os efeitos especiais e as porque uma coisa é efeito especial, outra coisa é uma maquiagem de efeito. Qual a diferença? O efeito especial, imagina aquele fundo verde bem assim, Tudo rapidamente. digital. Aí você vai lá e insere o que você precisa inserir ali no chroma key. A maquiagem de efeito especial é a maquiagem das As pústulas, das né? pústulas, né? Sangue, das feridas, cortes. do pus, né? daquilo Muito tudo real. que estava ali. Muito real. E agora Erupção. eu tenho trazendo essa fala para eu não esquecer, é uma pergunta até para os dois, né? O lado profissional dela e o seu. Qual que foi essa sensação, né, de se ver dentro de um homem doente, de tudo que o Jó Sim. passou ali, né? Da enfermidade de Jó. Sim. E o quanto uma pessoa que não está preparada emocionalmente pode ter o psicológico afetado e abalado por um personagem desse. Com certeza. Eu acredito que se a pessoa não tiver estruturalmente com as emoções no lugar correto... Gente, né? Olha, uma psicóloga do lado respondendo a pergunta, né? De um ator paciente curado, de número um um. ator tratado, de um ator Então, equilibrado, gente. ai, gente. Cortei, pode responder. Não, que é o que a gente fala. Ele é assim no dia a dia, gente. Você acabou de pegar, você amor. Mostra o quanto eles são. É, exatamente. Mas é o que a gente fala, né? A gente conversa muito sobre isso, que é muito difícil do cérebro decifrar a realidade da fantasia. O real e o imaginário. Então, o ator geralmente se dedica demais a um projeto desse. Então, ele fica muito envolvido. São horas e horas e horas de treinamento, dias seguidos, sem parar. Que ele tinha dias que eram 18 horas de gravação. Fora o preparo das cenas, preparação de corpo, preparação de texto, de emocional. Então, foi muito importante para a gente estar bem alinhado em tudo isso, porque a gente foi como família para o Brasil. Então, a gente se organizou, a gente faz homeschooling com as crianças. Então, a gente teve essa possibilidade de estar podendo viajar e não se preocupar com a questão da escola, de estar mudando geografia e tudo mais. E, então, nós somos em unidade, a gente embarcou junto. O Gui foi um pouquinho antes, depois logo ele veio buscar a gente para a gente retornar ao Brasil junto, que ele não consegue, né? Ele falou, não, eu vou te buscar. É aquela coisa do pernambucano que vem com tudo, né? Aquela Vem coisa comigo. super protetora. Ai, verdade. Só que Mas a pessoa tem que estar bem, Emocionalmente. emocionalmente bem, entender, né? É. O meio, ver que, por exemplo, numa cena de romance, a gente até explicava para as crianças, né, Gui, que a gente fazia, olha, o papai tá nessa cena, mas isso é o trabalho do papai. Sim. Então, não, porque minha filha fica muito brava quando ela vê o Guilherme imagino. fazendo cena de beijo, alguma coisa assim, ela fala, papai! Imagina. Agora, a cena de pancadaria, eu apanhando, ninguém fica Ninguém chateado, reclama, né? Ninguém pergunta se tem tapa técnico, né? Ninguém, né? Ah, como que ela recebeu um bofetão técnico? É de mentira? Não. É tudo de verdade. E a sua sensação, Guilherme, quando você se deparou com o personagem, qual que foi a sua perspectiva sobre a vida dele? Assim, respondendo aquela tua primeira pergunta, assim, do ponto de vista de organização mental, de a gente se sentir bem, de me ver naquela situação, existem etapas do processo de criação do personagem. Então, no primeiro momento, a gente vai entender esse texto, a gente não tem muita emoção ali, a gente está ali entendendo como que essa dramaturgia, como que esse roteiro foi escrito, como que é essa estrutura, como que as palavras estão organizadas. E, para tanto, a gente tem preparação, eu tinha uma preparadora, a Sensacional. Andréa Avancini, beijo, bonitona, que estava ali full time comigo para a gente poder ir construindo a emoção desse personagem. E aí, conforme você vai preenchendo, né, esse personagem, preenchendo cada cena, muito de memória emotiva eu tive que utilizar. Usei técnica, mas muito eram de emoções e repertórios próximos de mim, outras emoções minhas próprias, para poder encontrar canais para poder entregar uma performance, para poder entregar uma interpretação que tivesse vida, que estivesse acontecendo, né, ali dentro. E aí um desafio, que foi o primeiro projeto que eu fiz, onde
letra por letra precisava ser falado. O texto bíblico, você não podia trocar uma vírgula, um artigo, um pronome, ou às vezes omitir, né? Que muitas vezes a gente fala, né? Eu fiz ou fiz uma oração, não, tem que ter o eu porque é o que está na Bíblia. Então a gente foi um trabalho com muita excelência. E longas horas, por conta, imagine, efeitos especiais, maquiagem de efeitos especiais, efeitos mecânicos, tipo, tem um momento que o Jó, para quem não assistiu ainda, não presta muita atenção agora, mas que ele vai pelo universo, então tinha que estar ali sustentado por um cabo de aço, e aí aquela coisa de mexe para um lado, mexe para o outro, né? Aqui eu tinha uma prótese que a Bíblia fala que ele ficou doente, né, com as feridas da planta dos pés até a cabeça. Então ele tinha uma pústula dentro da boca aqui, né, que estourou. E aí aquela prótese ela me gerava uma dor mesmo. Eu poderia ter pedido para ajustar, mas era menos um recurso em favor do personagem, era menos uma doação minha. Eu falo, então deixa eu topar essa dor física minha do ator e vou emprestar agora pro personagem, né, essa vivência. Imagine quando ele recebe a informação que os filhos se foram. Imagina como que a gente... Quais são as referências que eu tenho? E logo depois de perder tudo, né? Ele recebe porque a informação que perdeu os rebanhos. Uma informação na sequência da outra, né? Num momento só, num dia só, né? A tragédia. Trazendo desgraça. Exatamente. E aí ele, né? Então, navegar, me permitir ser mexido por essas emoções também me levou para um outro patamar de vida com Deus, de conversa com Deus. Como que é a minha vida hoje, meu relacionamento com o Pai Celestial? Como que eu troco ideia com Ele? Como que eu coloco essa oração em prática? E aí, na prática, mas e o teu lado humano, Guilherme? Você também não é 100% espiritual? Claro que não. Você falou, né? A gente está falando aqui de vida real. Sim. Todo mundo passa problema, todo mundo passa desafio. Imagina, eu vivi nada, assim, 1% do que Jó passou, que nos ensina até hoje, que ensina a você até hoje, que ensina para minha esposa, ensina para o seu marido, para sua família. Então, um mecanismo que eu utilizava de deixando o personagem, acalmando o personagem, era quando acabava uma diária de filmagem, eu voltando para casa, eu já começava... O primeiro momento era silêncio absoluto. Eu falo, cara... Reflexão. Deixa o Guilherme pensar agora. Porque enquanto eu estou pensando no personagem, vivenciando o personagem, eu estou vivenciando o personagem. Eu estou falando para o meu cérebro, para minhas emoções, para o meu dia a dia, que eu estou aqui falando com você, mas não sou eu que estou falando, é o personagem. Então, aquele momento de entrar ali no carro, voltando... Se encontrar de novo. Deixa eu pensar que sou eu. Aí, daqui a pouco, ele ligava para a Bi e voltava para a minha vida. Aí a minha vida me equalizava. E muitas vezes eu chegava cansado em casa, então tinha um momento para ser pai de menino, um momento para ser pai de menina, marido, e aí voltar a ser esse ator, porque no dia seguinte eu tinha que filmar mais 20 sequências. Tinha que ainda estudar o texto, reestudar o texto, né, que já tinha para o dia seguinte. Eram jornadas bem longas. E, aliás, assim, vale ressaltar, assim, a minissérie, ela foi muito bem cuidada. Também foi o regresso, né, a volta para a Record de um diretor que eu tenho bastante admiração e carinho, que é um grande amigo nosso também. O Alexandre Avancini. E ele tem dedicado bastante, né, nesses projetos. E ele entende muito de ator. Quando você encontra um diretor que ele entende, gosta do ator, para a gente também é um encaixe. E ressalto aqui também a gratidão, né, para Cristiane Cardoso, que, na verdade, ela que fez esse convite, né, lembrou de mim, falou, a Dona Esther também, falou, cadê o Guilherme? E aí o pessoal da Record entrou em contato comigo. Então fica assim, são muitas emoções positivas, são muitos encontros positivos e uma grande lição de aprender a confiar em Deus. De que o grande questionamento, né, estudando o livro até depois da minissérie, né, questionar a Deus por que as pessoas ruins recebem coisas boas e as pessoas boas recebem coisas ruins e vice-versa. E o sol nasce para todo mundo, né? Então, a gente entender que Deus não deve nada pra gente. E a gente aprender a confiar, né? Eu acho que o que mais me tocou nessa minissérie foi... É difícil. Independente da dor que você esteja sentindo, do que você esteja passando,
Nunca deixar de confiar que Deus tem o melhor para você. Que às vezes hoje a gente não vai entender na nossa dor, mas daqui para frente, daqui uns dias, daqui uns anos, a gente vai ver, vai olhar para trás e falar: hoje eu entendo o porquê eu passei por aquilo, de repente para ajudar alguém, para estar numa situação que você vai poder semear na vida das pessoas. Então, pra gente não questionar Deus, é muito difícil. É difícil, é muito difícil. Imagina, você perde um filho e você vai, não quer, peraí, você perde um trabalho, você tem a sua saúde afetada, abalada, e você fala, e aí, então, como é que é? Não tem a cura? Cadê a cura? Exato. Cadê O quanto mais você tem que me tratar em mim, né? E qual das cenas para você foi assim a mais doída, assim, que te trouxe? Eu tenho inúmeros. Toda vez que eu faço um podcast, uma entrevista, eu puxo uma cena diferente. Eu acredito ainda fazer parte desse ressoar desse personagem, né? Dessa vivência. Essa cena para mim é clássica. Quando Jó recebe os irmãos, ele está na casa dele, numa mesa grande, recebendo um banquete. E os irmãos vêm pedir perdão a ele. E aí um dos irmãos traz um papiro com uma carta, né? Um manuscrito com o manuscrito do pai de Jó, explicando o porquê. Porque tem um determinado momento aí na liberdade criativa, né, da dramaturgia. Fica claro aqui, tá, Luzia? O texto bíblico ele é 100% preservado, mas quando a gente faz uma minissérie, assim como o The Chosen, quem escreve, que não sou eu, eu não escrevi, quem escreve, né, você tem uma coisa que a gente chama de licença poética e liberdade criativa. Então se cria uma dramaturgia. Na nossa dramaturgia, o pai de Jó falou assim, você precisa sair daqui, porque ele não queria que Jó se contaminasse com os irmãos. E os irmãos pegavam no pé de Jó. Então Jó cresceu com esse trauma, cresceu com essa questão. E aí essa cena, os irmãos chegam com esse manuscrito, aí eu leio, então eu estou lendo, e aí vai passando aquele voice-over, com a voz do pai falando, né? E aí era uma cena que eu já começava chorando. E aí quando você vai abrindo aquele papiro, e aí você começa a trazer aquelas emoções, e você começa a entender o porquê, né? Que aparentemente o pai me mandou para fora de casa, foi muito ruim naquele momento, mas na verdade ele sempre me amou. E aí tem, claro, a relação, né? A analogia com Deus, mas tem uma frase que ele fala que é mais ou menos assim, que no final, quando tudo se resolve, percebemos que o plano dele, de Deus, era perfeito todo o tempo. No final, quando tudo se acerta, percebemos, notamos, que o plano dele era perfeito todo o tempo. Então, a gente não vai entender ao longo do processo, ao longo dos desafios. No momento da dor. Mas quando a gente chega nesse final, quando chega o fim desse ciclo, a gente entende porque Deus não deixa a gente sem o cuidado. Ele não nos deve resposta, mas ele também não vai deixar de amar e de cuidar da gente, né? Então, é uma cena muito bonita, assim, com a família, de reconciliação, de perdão. E aí ele fala para todo mundo esse texto, muito bonito. E tem uma outra também que eu gosto muito, essa é fera demais, porque todos nós vamos passar por dificuldades que vão ultrapassar a nossa capacidade de aguentar qualquer coisa. Tem um cara que fala que ele chama de massive stress em inglês, né? Que é um estresse massivo, né? Que é tipo incontrolável. Everybody's gonna go through that, né? Todo mundo vai passar por esse tipo de estresse. Aí você decide lutar contra o estresse ou o estresse vai te usar. E aí Jó passa por um estresse, né? Ele fala, eu me tornei amigo dos chacais e irmão das corujas. Experimenta na tua casa aqui em Winter Garden, experimenta 2 horas da manhã, ficar lá atrás, só escutando os bichos. Só que você escutar uma noite, tudo bem. O jacaré, a vida selvagem que ali está. Agora, você ficou amigo do jacaré, você ficou amigo dos chacais, amigo da vida selvagem ali. Então ele passou um estresse muito grande sozinho, né? Já furou o pneu na Turnpike? Fura o pneu na Turnpike 3 horas da manhã?
Aconteceu com a gente essa semana. Sério? Ô, Luzia, esquece. Qualquer pessoa que passa pode ser uma potencial ameaça, entende? Então você fala. E o cara ficou ali sozinho, doente, todo. E aí ele fala, né, diante de tanto estresse, ele fala para Eliú. Ele fala, Eliú, você foi o único amigo que Deus enviou no momento que eu mais precisei. Então, Jó não esperava que Eliú fosse ajudá-lo no momento que ele mais precisou. Ele entendeu que a ajuda dele viria dos outros amigos, que na verdade o questionaram. O Elifaz, Questionaram. o Zofar e o Bildade. Todos aqueles questionaram Jó. E ele fala, chama os meus amigos que eles vão orar por mim. Não, só chegaram e só começaram a acusar. Então, às vezes, você está esperando que eu vá te ajudar. Você fala, caramba, eu esperei que o Guilherme fosse me ajudar e o cara só me criticou. Aí vem aqui aquela tiazinha do café. Aí vem aquela pessoa que você menos esperou. O cobrador do ônibus. Aí você vê aquela pessoa que... Tá precisando de ajuda, Luzia? Aceita uma água. É aquela pessoa que te acolhe. Então, Deus nunca desampara a gente. Agora, não vamos querer dar ideia para Deus. Porque às vezes a gente faz um devocional, lê a Bíblia, coloca a vida da fé em prática, e você fala assim, é como se você estivesse falando para Deus, Deus, como eu já fiz tudo que é correto. Vou dar uma de Sara. Vou ajudar a Deus. Então agora vem aqui, deixa comigo agora, deixa eu te falar, Deus, como Deus vai me abençoar. Tá bom, Deus? O que a gente tem visto muito hoje, não sei se vai fugir do assunto, é que as pessoas estão buscando respostas para as perguntas delas. E elas não estão mais buscando em Deus para Deus mostrar qual que é o caminho. A gente tem um caminho traçado e se alguma coisa acontece na nossa vida que foge daquilo, a gente já fala, não, peraí, Deus, não foi isso que eu planejei. Vamos voltar para cá. Deixa eu te ajudar. Exatamente. E o que eu estava falando recentemente, né, com uma missionária amiga nossa, é que as pessoas estão deixando de olhar para Deus e olhar mais para o homem. Então a gente está buscando resposta no homem e deixando de escutar a voz de Deus. Isso é um perigo, né? Os ouvidos não estão mais sensíveis, né? Não estão mais sensíveis. E aquilo que ele falou no início, da questão do julgamento. Então, quando eu vejo uma pessoa, poxa, mas ele se diz um homem de Deus, um homem cheio de fé, que tinha uma vida tão próspera, de repente está acontecendo tudo isso, no mínimo ele está em pecado, ele está traindo a esposa, ele se desviou, os bastidores dele devem estar uma desgraça, porque olha como é que está a vida dessa pessoa. Claro. Então a gente julga a vida do outro pelo que a gente vê nas redes sociais. E aí essa impressão, né, que o mundo tem causado, e a gente tem visto hoje os padrões de família que as pessoas têm buscado e têm seguido o tempo todo, que olha, porque essa família é maravilhosa, esse é o exemplo que a internet mostra, as pessoas começam a achar que vivem uma vida sem graça, um casamento monótono, e né, como é que eu vou explicar para os meus filhos que aqui em casa é diferente, que aqui em casa tem regra, tem padrão? Exato. Né? Que aqui as coisas ainda não aconteceram e ele vai se sentir menos amado por Deus? Como é que fica? Exato. Não. Pelo amor de Deus. Né? Para um pouco e se encontre com você próprio. Porque se você ficar procurando esse vazio, preencher o vazio que está dentro de você através do que as telas oferecem hoje, ou que você escuta de promessas vazias, cara, o primeiro passo é você entender onde você está, quem você é, o que você quer. E a vida, desde quando as coisas são fáceis, desde quando as coisas são rápidas, do nada agora ficou tudo rápido, tudo fácil, tudo muito brilhante, tudo muito maravilhoso. Sabe? E é um vazio exatamente do tamanho de Deus. É nítido, né? Então. A pessoa encontrou Jesus, a pessoa se permitiu olhar um pouco mais para ela, para a casa dela, viver a vida dela, você já vê que resolve grande parte dos problemas. Sem dúvida. Certeza. E é simples, gente. Luzia, a gente não está falando do certo, do errado. Não deveria ser tão complicado a gente colocar em prática. Imagine, seu marido conversa com você todo dia. Ele deve ter vários interesses no que diz respeito a você. Cada interesse que ele tem, cada conversa que ele tem, cada tema que ele traz, ele fala com você de uma forma diferente. Mas a conversa começa como? Com um bom dia, com uma comunicação simples. Né? Vocês vão falar de trabalho, vocês vão falar da relação de vocês, vocês vão falar da vida dos filhos, vocês vão falar dos negócios de vocês. E aí com Deus tem que ser diferente? Com Deus eu tô aqui só. Que relação é essa?
De onde vem isso? E às vezes as nossas orações, a gente precisa entender, porque o Senhor, ele ouve, né? E ele tem o jeito dele de tratar, de realizar o propósito dele na nossa vida e de nos levar realmente pro nível que ele quer. Sim. E eu lembro quando eu me converti, muito cedo, eu morava em Taubaté, tinha o Caio pequeno. E a minha oração era para que o meu marido, eu achava lindo aquela família ir para a igreja, com a Bíblia. Eu falava, Jesus, me dê um marido crente, eu acho lindo, eu vejo as mulheres chegando na igreja. E a minha oração era o tempo todo. E meu marido, ele fazia estudo bíblico para confrontar o discipulador, porque ele sempre inteligente e militar. Então você pensa, né? Claro. Que é certo em tudo. Então ele ia mudar a Bíblia ali. Hoje eu vou dificultar a vida desse. Eu vou dificultar. Então era bem isso. Então era aquela coisa e o meu desejo estava naquilo. E de repente eu engravido do meu segundo filho, e meu segundo filho, quando nasce, ele falece. E foi nesse período de Puxa dor, da perca do Cassiano, né, do enterro, de todo aquele processo, que o Renato se converteu. Porque Deus falou com ele num texto de Uau. Davi, né, quando Davi enterra um menino. E Deus falou com ele, falou, olha, o quanto o céu era de verdade e a importância que se um dia ele quisesse ter um encontro com o filho de novo, ele precisava entender e buscar pelo verdadeiro céu. E ali ele falou, não, eu preciso, se eu quiser ver meu filho, eu preciso estar bem com Jesus. Eu vou... Aí voltou em tudo que ele tinha estudado, vou ouvir minha esposa, mais ou menos assim, né? E ele se converteu ali. E quando nesse momento de conversão, que era para eu entender esse efeito, eu entrei numa revolta com Deus totalmente. A minha fala era assim, se fosse para o menino morrer, para o pai se converter, deixasse o pai para o inferno. E aí Deus veio falar comigo, falou, mas espera aí, você orou a vida inteira por um marido crente que buscasse com você. Aí eu te dei, então você queria, mas você queria do seu jeito. Sim. E deixa eu te falar uma coisa, Luzia, existe um propósito para todas as coisas. E o meu propósito nunca mudou. O problema das pessoas é que elas querem encontrar o propósito delas. O meu propósito está ali. Romanos 8, 28 vai dizer, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. A humanidade fez isso aqui, o seu propósito, o seu propósito. O propósito não é seu. A humanidade tem o propósito é meu. E o meu propósito é a salvação da humanidade. E está aí, o propósito que eu cumpri. O seu filho, os poucos dias dele, ele está na eternidade. Ele está na eternidade. A vida é uma trindade, nascer, viver, morrer. Nascer não temos escolha, já nascemos, morrer não temos escolha. A única escolha que nós temos é como nós vamos viver os nossos poucos dias até a morte. Sim. Porque o tempo de Deus, existe um tempo para todas as coisas. Os poucos dias dele, os poucos meses com você na sua barriga, foi suficiente para ele cumprir o propósito dele, que foi a salvação do Pai. O que você vai fazer com os seus poucos dias? Então, foi um tempo de muito aprendizado com Deus, onde nós entendemos, para a glória de Deus, hoje eu consigo falar disso sem dor, é uma saudade de esperança, como, né, de todas as pessoas que a gente perde, é algo onde eu aprendi tanto, né, com um serzinho tão pequeno, onde a gente aprende tanto, e onde a gente consegue olhar. Mas o momento da dor, quando você está ali dentro da dor, é muito difícil você entender Sim. que Deus permitiria aquilo para você alcançar alguma coisa. Você seria, no momento da dor, a gente renuncia à nossa vontade, à nossa oração, porque a gente acha que a gente não vai aguentar e não vai suportar. E aí foi onde você viveu tudo isso ali na prática. Então, eu imagino que o Guilherme, após essa minissérie, eu acho que o nível de entendimento, de reflexão das coisas de Deus, eu acho que das coisas do céu, eu acho que eu iria lá para aquela, né, você me corrige, eu estou falando do seu sentimento, quando a gente vai lá para Eclesiastes, né, de Salomão, que ele fala assim, porque quando a gente olha, a gente vê que tudo é vaidade, quando a gente se depara com uma situação dessa. Sem dúvida, concordo. Com certeza, mudou muito o nosso entendimento com muita coisa. A gente sempre volta para Jó e fala, meu Deus, todo mundo tem uma história de Jó, devido às proporções, mas cada um tem a sua. E a gente saber que a gente tem que confiar 100% em Deus e deixar a nossa vontade, a nossa vaidade de lado, é difícil, né? Mas a gente aprende muito, é muito forte. É porque a gente fala assim, que cada um tem um limiar de dor, né? No ditado de um bom mineiro, né?
Deus não dá a carga maior que o burro. Né? Uhum. E aí quando a gente vem, né, Muito bom. quando a gente vem para a saúde, quando a gente vem, né, para o lado mais intelectual, é isso, né? É o nível de limiar da dor. Então eu acredito que Deus ele permite situações, ele é igual a gente, né? Você tem 2 filhos, você sabe É, o que um suporta, o que um não suporta. é. Sem Criado pelos dúvida. mesmos pais, dentro da mesma casa, mas Completamente você sabe diferentes. que as responsabilidades, cada um vai seguir, tem uma personalidade diferente. É. Sim. Então, eu acho que quando Deus ele olha, então acho que por isso que tem pessoas que vão passar por situações que você fala, meu Deus, eu não suportaria. Eu vejo Deus falando assim, irmão, você não suportaria mesmo, por isso que está com ele, É. Sim. né? Por isso que está com ele, essa graça. E a gente tem visto, Bia, muitos casos aí de trazendo, né, agora para o mundo artístico, você que tem um esposo que é ator, que é cristão, o quanto nós temos visto esse mundo, essas pessoas adoecidas mentalmente, Sim. né, que não conseguem lidar e que tem muita dificuldade de reconhecer que precisa de ajuda porque um nível de exposição muito alto e o que vão pensar de mim, É. né? E se deixam de me contratar, e se deixam de me convidar, se deixam de me seguir. Qual que é a sua visão hoje como psicóloga em relação a isso? Olha, eu acho que as pessoas estão dependendo muito dos outros, né? É o que a gente trago a nossa vida, que nem o Gui, ele decidiu que não queria depender de uma emissora estar contratando, então ele decidiu investir em outras áreas da vida dele, como empreendedor, mentor. Então, mas a gente vê que no mundo artístico as pessoas têm esse problema realmente de tentar se encaixar em todos os meios para ver se tem essa oportunidade. E às vezes fica uma sensação de desespero das pessoas. Você vê que as pessoas estão desesperadas, precisando se vender de alguma maneira, se colocar em situações constrangedoras, indelicadas, às vezes para tentar pegar um papel ou não. Então a gente vê que isso é um problema realmente. E qual que foi o que levou vocês a se mudarem do Brasil? Bem, eu saí do Brasil antes do Gui, né? Eu saí de casa, eu tinha 18 anos. Eu fui trabalhar na Ásia como modelo. Então, eu trabalhei 2 anos na Ásia e depois eu me mudei para Los Angeles também, atuando como modelo. E lá eu comecei a fazer, eu fazia jornalismo do Brasil, daí eu tranquei a faculdade. E em Los Angeles eu voltei a fazer faculdade e fiz a faculdade de psicologia. Olha que legal. E daí eu fiquei 8 anos lá, trabalhando, fazendo minha faculdade. E depois de 8 anos eu conheci o Guilherme, em 2008, que foi logo antes de eu me converter. Então Deus preparou isso também. Porque eu me converti, meu encontro real com Jesus foi em 2008, 2 semanas mais ou menos antes de eu conhecer o Guilherme. Que loucura. Eu não conhecia ele, não sabia quem ele era, eu estava muito tempo já fora do país, então eu conheci o Guilherme. Eu não conhecia o Guilherme Não, artista. não artista, não É. ator, sim. E daí a gente começou o relacionamento. É verdade. Se eu tivesse conhecido ele antes de me converter, nem eu nem ele estaria pronto um pro outro. Entendi. Para mim mudar para os Estados Unidos foi um processo que ele foi acontecendo aos poucos, planejado. Eu sempre fui muito feliz na minha carreira artística e fui uma pessoa muito realizada nas emissoras que trabalhei, com os personagens que vivenciei. Mas em algum momento ali, as minhas vindas para os Estados Unidos é como se tivesse aberto um portal de possibilidades fora do meio artístico. Tá. E aí esse fora do meio artístico, vendo hoje, eu associo ele ao dia que minha mãe falou assim, a gente cresceu com muita dificuldade financeira, a gente era pobre, minha mãe me deu muito amor, muito caráter, me deu, meu filho, a herança que eu posso te deixar é caráter, meu filho, a palavra de Deus, ela é luz para os seus caminhos, é lâmpada para os teus pés, luz para os teus caminhos. Minha mãe sempre profetizou muito sobre a minha vida. E essas profecias, para você que é mãe, não deixe de profetizar Amém. sobre seus filhos. E essas profecias, elas foram crescendo no meu coração. E uma delas era que eu ia prosperar muito e que um dia eu ia ter tanto que eu ia ficar ansioso para poder doar para outras pessoas, né? E aquilo ficou. Ela me deu uma Bíblia com esses dizeres, com essa palavra profética.
Mas eu lembro das experiências que eu tive assim. 9 anos, o eletricista ia lá em casa, ela falava assim, fique ali do lado dele, porque na próxima vez é você que vai consertar. Meu filho, você não quer vender umas coxinhas lá em Olinda, não, para ajudar sua mãe aqui com a luz? Então, de alguma forma, vendas, de alguma forma, está disponível para um mercado de trabalho, literalmente de trabalho, seja lá qual fosse o trabalho necessário. O Yugi sempre teve muita responsabilidade. Desde muito É, pequeno, ele começou aí, sustenta a né? família dele. Começou aí, essas Então, ele foram é as arrimo de família. Exato. Né? Ou seja, na Malhação eu tinha 7 pessoas na minha folha de pagamento. E eu tinha 23 Familiares anos. que ele ajudava. Da Você família, imagina. isso. Mas aí você começa, né? Todo empreendedor tem a sua história. A minha foi essa, né? Claro. Minha mãe E é falou, bênção, foi bênção. Foi vai bênção lá, para ele, para as pessoas que... vai vender coxinha. Aí eu queria comprar uma bicicleta. Aí eu falo, o que eu posso fazer para comprar uma bicicleta? Minha mãe não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta. Eu falo, cara, qual o tipo de relacionamento que eu tenho que ter? Aí fiz amizade com o cara da borracharia. Aí eu falo, ó, se chegar uma bicicleta aqui de segunda mão, se alguém quiser vender, me avisa que eu venho. E aí eu fui para São Paulo, de Recife, aos 17 anos a primeira vez e voltei, aos 17 eu fui e aí quase completando 18 eu voltei só para falar para minha mãe, ó, tô mudando para São Paulo e não volto. Ela falou, como assim, meu filho? Eu falei, não volto, tô indo para São Paulo e tranquei a faculdade, tô fazendo faculdade de turismo na época lá em Recife. E fui para São Paulo em busca de oportunidades artísticas, né? Uma agência que me recebeu. E um fato muito interessante é que em São Paulo, eu sou de São Paulo, em São Paulo, na igreja que ele frequentava lá, ele tinha Tinha um grupo de jovens e aí a gente tinha umas tribos, né? para Tribos, fazer entre aspas, oração né? pelos bairros, né? Então, a Tá. gente tinha bairros da cidade de São Paulo, que as tribos eram 12 tribos, e as tribos iam, a gente tinha um Eles ministério iam de orar, oração ficavam e orando. ficava Legal. intercedendo por famílias, pelos bairros, A pelos região residentes dele daquela região. era a minha Então, região, foi o bairro a onde minha ela rua. cresceu. É. Já estava profetizando tava pela esposa, nem profetizando. sabia. Nem sabia, exatamente. Por isso que né, Olha para você vai ver. querer dar ideia para Deus. Deus, orei, não apareceu nada. Peraí, não é assim, fica tranquilo, deixa comigo, eu que sou Deus, estou aqui. Só que aí, o que aconteceu? E aí, essa coisa dos Estados Unidos, quando eu fui um artista muito feliz, né? Sou um artista muito feliz, mas aí entendi que era um momento novo na minha vida com os Estados Unidos, com essa ideia de empreender. Aí a primeira aquisição de conhecimento fora das artes cênicas Não, e que quando eu ele foi para o fiz Japão, aqui, como modelo, eu estava no Japão. Só que ele foi para Tóquio, eu estava em Osaka. a gente quase se cruzou em várias partes do mundo. Em O São agente Paulo. dele era o mesmo agente que o meu. Meu Deus. A gente- Alguns chamam de coincidência. Não, se Eu chamo de- de fato nós não é crente, vai falar que é de outras vidas. Não, completamente. Nossa, quando é isso mesmo, desse jeito. Ah, que loucura. Não é? Mas aí, essa ideia de vir para os Estados Unidos, quando eu cheguei aqui, eu falei, olha só que país organizado, que legal isso aqui e tal. E aí, eu fui professor de inglês no começo da minha carreira, eu atendi muitos empresários, eu sempre lidei muito com empresários, Legal. empreendedores, médicos e modelos internacionais. E aí eu dava aula para uma empresa, eram 3 sócios e eles empreendiam, eles eram construtores de São Paulo. E um deles me deu um livro, Pai Rico, Pai Pobre, Roberto. Kiyosaki, né? Kiyosaki. Robert Kiyosaki. Aí eu falei, olha só esse livro aqui. Aí eu li a primeira vez, abriu já uma sementinha na minha cabeça sobre ativos, passivos, investimentos. Então eu cresci sem a presença do meu pai e sem educação financeira. Aí 10 anos depois eu estou terminando uma novela. Eu falo, o que eu vou fazer agora? Entre uma novela e outra sempre rola um tempo, né, muito grande entre um projeto e outro. E aí eu reli o livro e aí entrei em contato com a equipe do Kiyosaki para a gente poder... Eu falei, Bia, eu quero desenvolver uma carreira diferente, eu quero criar mais uma liberdade financeira para a gente, eu quero investir, eu quero aprender a ser investidor. E aí foi a primeira aquisição de conhecimento fora das artes cênicas. Aí eu contratei Hoje a gente vai chamar de mentoria, né? Todo mundo... Treinamento. Mentoria está em alta, o nome mentoria está em alta, mas eu sempre me senti mentor. Eu acho que quem tem o desejo de ver o outro prosperar e compartilhar seu conhecimento, de alguma forma, compartilha, né? Uma consultoria, um acompanhamento, um cuidado, né? E aí contratei a equipe do Kiyosaki e aí o call to action dele, o pitch deles era assim:
como investir profissionalmente em imóveis nos Estados Unidos com objetivo de vida, de liberdade financeira. Eu falei, cara, sou eu esse cara, né? Comprou. Só que aí eu fiquei com tanta raiva, desculpa o Prestes a termo. ser pai, Eu né? fiquei com tanta raiva, porque eu falei, mandou uma apostilinha pra minha casa. Aí Aí você comprou o treinamento online. comprei o treinamento, não era só online, era telefone, presencial? Telefone. não foi presencial não, tava no Rio ainda terminando a novela. Aí chegou em casa uma apostila, aí para melhorar, ainda tive que pagar imposto para tirar a apostila lá do correio. Eu falei, gente, é só um livro? É só um livrinho que eu tenho aqui que se eu soubesse, tinha comprado aqui na esquina de casa. Não tinha na esquina de casa, era o treinamento Era dele. o treinamento dele apostilado. Exato, apostilado. E aí recebi uma ligação, falou, eu sou o fulano de tal, não lembro o nome do cara, que eu sou responsável pela tua conta, eu que vou ser teu coach. Eu falei, como assim coach? Ele falou, não, qualquer dúvida que você tenha, você fala comigo. Eu falei, irmão, mas qual é a hora que eu me torno esse cara que vai investir nos Estados Unidos com foco em liberdade financeira, tudo e tal. Cara, mas aquilo me deu uma pilha tão grande, eu falei, cara, eu vou comer, eu vou mastigar essa apostila. Rabisquei, estudei, fui, voltei. Daqui a pouco, quando o cara me ligava, eu que tava dando aula pro cara. Eu falei, irmão, você já nem sabe mais, porque na página tal tem isso. Enfim, e aí consumi aquele conteúdo. Aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu terminei a novela, ela tava grávida, eu falei, Bi, aí eu senti ali de a gente conversar, a gente fez uma oração e Deus confirmou a nossa vinda pra cá. Aí eu tranquei meu apartamento no Rio de Janeiro, viemos para cá e aí começa essa minha jornada empreendedora, né? Aí eu tô há 16 anos nos Estados Unidos, onde a maior parte desse tempo eu estou integralmente empreendendo em mídia, educação, produção audiovisual, dramaturgia, tecnologia, enfim. E vim para cá com esse objetivo em investimentos em imóveis residenciais, não é construção, não é nada de paranoia, não é aquele feijão com arroz básico. Tá. Você compra um imóvel, cuida dele, bota para alugar, vai pagando a prestaçãozinha, vai pagando, aí ele valoriza um pouquinho, aí tu continua pagando a prestação, aí o telhado quebra, aí que tu tinha a valorização, tu vai lá e conserta o telhado, você abraça lá o teu inquilino, depois vai lá e cuida do jardim, cuida da piscina. Isso com o tempo, com a frequência, com a tranquilidade, com o pé no chão, isso um dia começa a resultar. E foi assim que a gente começou a nossa vida aqui, empreendedora nos Estados Unidos. E aí, ao longo da minha vida aqui nos Estados Unidos, eu recebi outros convites, como a Bi falou, etc. Você fez uns projetos também? Eu fiz o Cego de Nascença. Eu fiz o Cego de Nascença lá nos Milagres de Jesus. Eu já estava morando aqui, que foi uma minissérie mais curta do que Jó. Olha. Foram 2, 3 meses só, né? Foram 2 meses. 2 meses de duração no Rio, e eu consegui ir e vir com mais... Porque tinha um tempo entre construir um cenário e outro, e assim foi. E aí, lá... Então, assim, não tinha nenhum projeto artístico que falasse tanto comigo, e ao mesmo tempo eu vejo o cuidado de Deus nisso, no sentido de... Você começou a trabalhar tão cedo, você viveu tão intensamente essa jornada de trabalhar, cuidar dos outros. Eu senti que agora era Deus meio que cuidando de mim, e falando, seja o melhor pai, o melhor marido, seja a melhor mãe. A gente queria que os nossos filhos crescessem com a gente não queria terceirizar a educação, a gente não queria terceirizar o cuidado, a gente não queria mão de obra, a gente queria um núcleo familiar, a gente ali crescendo. E aí é interessante que o meu filho vai completar 13 anos, e aí Jó vem nesse momento, né, onde o meu filho está prestes a se tornar homem, né? Ele agora, a partir de 13 anos, ele agora passa a ser o homem, ele vai ter outras responsabilidades. É pré-adolescente, claro, mas ele tem essa noção de que ele está um rapaz, né? E a minha filha também, daqui a pouco, né? A minha filha é mais nova, mas primeiro é menina, né? Menina esperta. E segundo, tem um irmão mais velho. Então ela aprende por ele, por nós, por todo mundo junto no pacote, e ela comanda a casa se deixar. Né? Exatamente. Nós temos uma lá. Manda no irmão. Então, a mudança para os Estados Unidos, ela não foi uma coisa do dia para a noite. Se você está pensando em mudar para os Estados Unidos, procure uma ajuda profissional. Também acho. Se ampare com amigos que você confia. Não venha de qualquer jeito, analise, né? Para mim foi um processo de anos que até eu chegar aqui. Sofrendo aqui, né? Eu vejo muito isso. Não adianta. E assim, o Brasil, eu
aí eu vou abrir um parêntese, que é uma particularidade Uhum. minha. Isso não serve para todo Claro. mundo, não se aplica para todo mundo. Aos 12 anos, não me pergunte por quê. Eu senti um desejo arrebatador de aprender a falar inglês. E a sensação que eu tinha é que eu ia me comunicar com o planeta Terra. Eu nunca me senti em Recife, só em Recife. Eu sempre vi o globo terrestre Uhum. como parte da minha casa. Importante. Então, é uma particularidade minha. Então, os Estados Unidos não aconteceu quando eu me mudei agora. Não. E o recurso que Deus me deu foi, use a sua criatividade. Eu gosto de dizer que o empreendedor e o ator têm isso em comum, né? Que é a criatividade Sim. e a ação. Então, muitas vezes a gente, você é empreendedora, você sabe, seu marido é empreendedor, você sabe. Muitas vezes você tem que usar a criatividade Exato. e na hora do vai câmera, vai som, É. ação. Acabou. Vai pra onde? Uniu os dois já era. Né? É. E Luzia, eu vou te falar, a gente cometeu inúmeros ajustes, erros, a gente achava que estava acertando e errou. E o mais difícil disso tudo é a gente se perdoar, né? Porque é se perdoar a gente e se perdoar Sim. um com o outro também, né? Não Porque atacar o outro, né? Né? E pensar no problema e não Sim, no próximo, sim. porque geralmente a gente tá tão não nervoso. personificar o problema. Isso. É, Você que a é o gente problema, acaba- não. É. Tem que tomar muito cuidado com isso, pra não desgastar o relacionamento. Eu falo que tem gente já tem o problema, É. ao invés de resolver, de parar numa solução muito empreendedora. Eu atendo muita gente nesse mercado. É. Então, quando senta, eu vejo a pessoa abrir um negócio, ela não está preparada emocionalmente. Quando a vida familiar ela começa a balançar, principalmente para a mulher, né? Você que lida com mulheres, você sabe da importância disso, até poderia trazer essa fala, porque eu falo é diferente, as pessoas precisam entender que para a mulher empreender é diferente do homem sim, não tem nada a ver com religião, entendeu? Não estou falando nada, né, contra as feministas, totalmente contra o que elas pregam, mas não estou trazendo por esse lado, porque a gente precisa entender que a mulher ela tem vários fatores que a move até ela chegar no negócio. Eu falo que eu precisei entender. Né? As Tipo o pessoas quê? falam assim, Lucia, para você ter esse sucesso da sua rede, atingindo o mundo inteiro, qual que foi a fase mais difícil no empreendedorismo para você? Eu falei, foi eu entender e alinhar os papéis na minha vida. Quando eu entendi que era de Deus para a minha vida, da minha vida para a minha casa, da minha casa para a minha empresa, da minha empresa para o mundo, as coisas fluíram. Enquanto eu fazia do meu jeito e invertia essa ordem, o resultado de tudo isso, eu tive muito sucesso no empreendedorismo e o fruto disso foi o quê? Eu quebrei e fui morar na beira do rio, numa casa de pau a pique. Para eu sair desse cenário, para onde eu estou hoje, eu tive que entender os papéis e a vontade de Deus na minha vida. Mas o que me levou para a beira do rio, o que fez o meu negócio quebrar, se na época eu também tinha um negócio de sucesso, um negócio que estava escalando muito bem, que tinha movimento e que aparentemente para a cidade era um sucesso. A minha vida pessoal estava uma droga. Eu tinha acabado de enterrar um filho, eu não entendi o propósito de Deus naquele momento, o meu casamento estava abalando e o meu emocional ele foi tão afetado que eu não entregava nos negócios. Diferente do homem, que ele tem aquele instinto de proteção, que ele nasce, que ele precisa dar conta da família, de sustentar a família independente de qualquer coisa, isso vem na garra dele, que o mundo pode estar desabando, enterrando uma família inteira, que ele tem um instinto que ele vai precisar sair, caçar e trazer comida. Então, ele vai conseguir dar conta lá na ponta. A mulher, não. Se ela sai, a casa está desorganizada e a mente dela está ali, ela tem uma pressão psicológica de marido, de filho, de casa, se ela não está bem assessorada nesse sentido, ela vai demorar muito. Aí eu falo que ela tem a veia empreendedora, que a mulher ela nasce empreendedora, ela é multitarefa. Né? Então, ela tem o dom de abrir uma geladeira, tá ali 300 gramas de carne moída, e ela vai receber uma visita, o que ela vai fazer? Ela vai na fruteira, ela pega uma batata, ela pega isso, ela aumenta, ela alimenta 10 pessoas, ela tem o dom da multiplicação, atende telefone, manda filho para a escola, resolve as coisas para o marido, 3, 4 coisas. Então, quando ela acerta um modelo de negócio, ela deslancha mesmo. Mas ela precisa estar bem emocionalmente, porque senão isso vai afetar lá na ponta. Sim. Isso vai dar resultado. Então, o segredo do negócio não está em só um bom modelo
de negócio, porque isso tem muito. É. Um negócio bem gerido, uma gestão bem feita, principalmente aqui nos Estados Unidos, são muitas oportunidades boas. Sim. Esse mercado da estética, que é o meu mercado, ele é uma potência. Então, eu comecei ali atendendo as mulheres em cima da mesa, não tinha dinheiro nem para comprar maca. Então, ali eu sabia do potencial, olha onde eu cheguei. Então, quando você se dedica e você tem uma intenção naquilo, uma ação prática, as coisas vão acontecer. Sim. Você seguir um processo, as coisas vão acontecer. É. Respeitou o tempo, teve sabedoria, vai acontecer. Agora, se você não se estrutura emocionalmente, por isso que eu falo, principalmente muitas mulheres que chegam, primeira coisa que eu pergunto, parece invasivo, mas se é casado, como está seu relacionamento? Como está seu casamento? Se é solteira, no caso, o que você ainda não realizou emocionalmente da sua vida pessoal, que você está achando que o negócio vai completar? O que você está adiando na sua vida pessoal que seu negócio ainda não entregou? Ele não vai te entregar o que você está buscando. E quando a pessoa volta para entender os planos de Deus para a vida dela com Deus, que a casa dela, o simples, bem feito, a paz de espírito, os negócios voam e acontecem. E aí eu ouço de muita gente, de muita família, nossa, Luzia, depois que eu comecei a fazer uma mentoria com você, um discipulado com você, o meu negócio deslanchou. Nossa, pega aqui na minha mão, ora para mim que vai virar ouro. Eu falo, o que você fez? Muitas vezes eu não fiz nada no negócio. Alinha, ajuste, como todo negócio, né? Você direciona, a pessoa, muitas vezes ela está com um problema, ela larga de mão um pouquinho. Então, a gente alinha ali. Mas o grande diferencial estava lá, fazer ela entender e ver o que estava faltando. Trabalhar em conjunto com um bom profissional da saúde, que a maioria fala, você precisa de uma terapia. Você precisa entender. Você precisa de alguém que vai pegar na sua mão e caminhar com você. Eu consigo ir até aqui, mas eu te direciono isso. Vamos cuidar de você. Né? Igual a pessoa está doente, pode ser um resfriado. O resfriado parece uma coisa simples, né? Todo mundo já pegou um resfriado. Mas olha onde que a gente está vivendo aqui. Derruba a pessoa e põe de cama. Então, qualquer coisa que te impossibilite de você dar o seu melhor é o que afeta o seu resultado lá na ponta. Então, se você não está entregando o seu melhor, o problema está ali. Vamos fazer com que você tenha força, disposição para curar isso daí, para que os resultados aconteçam. Eu acho que quando você traz essa visão, que é esse dom que você tem, né? Porque a questão de uma pessoa atuar como ator, ela tem que ter um dom dela. Ela precisa ser bem resolvida, ela tem que entender o empreendedorismo que ela carrega junto, ela consegue fazer disso uma potência. É à toa que você vai ver muitos atores que não são empreendedores, que eu acredito, né, nesse dom do empreendedorismo, porque você vai ver que atores trabalham uma vida inteira, se dedicam à carreira e hoje estão quebrados, dependendo de ajuda, mendigando, né, vivendo de migalhas, porque não se prepararam nem emocionalmente, nem financeiramente. Exato. Porque confiaram numa carreira de uma vida inteira e não usaram desse dom, desse talento para multiplicar as riquezas que Deus deu. Que eu acho que é de extrema importância, né? Com certeza. Faz total sentido. Não só os artistas, né? Tem os Sim, profissionais sim, liberais. Quantos profissionais buscam na sua profissão essa segurança, né? E deixam de colocar em prática uma educação financeira, de avaliar esse conjunto que você falou sobre, com um conjunto de valores e princípios que é base para a riqueza verdadeira, né? E não vamos confundir riqueza com dinheiro. Dinheiro é uma coisa, riqueza é outra coisa. O dinheiro, no lugar certo, como ferramenta, ele faz parte da geração de riqueza, né? Então, sem dúvida. E aí foi esse momento, né? Eu falo, caramba, agora, vou ser pai, né? Vamos encarar aqui um momento novo da vida. E eu não me arrependo. A gente é bem agradecido. A gente tem muita gratidão a Deus por tudo. Por tudo. E por essa condução, né? A Bíblia fala que o Espírito de Deus, né, o Espírito Santo, ele é o conselheiro. Às vezes a gente, como você falou aqui no começo da conversa, a gente não está ouvindo. Eu não sei a definição no dicionário entre, agora de cabeça assim, escutar e ouvir. Né? Eu não vou saber exatamente o que está lá no dicionário. Mas eu escuto, muitas vezes não estou ouvindo. Né? Eu escutei, mas não ouvi. A gente tem o exemplo prático de Ló e Abraão, né? Não é? Abraão ouvia Deus. Entendeu?
E Ló simplesmente escutava. Ele escutava e ia na Exato. onda. Mas Abraão, ele foi direcionado porque ele reconhecia a voz. E aí tem a expressão que fala, né? Dar ouvidos. Dá ouvidos. Dar ouvidos a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir A palavra. a palavra. A palavra que é o verbo que se fez carne, a palavra que é vida. Às vezes é um versículo. Às vezes é uma oração. Como é que chamava? Era o Bronquinha que chamava? Dos 7 anões? Era? Como é que chamava? Não tinha aquele cara meio emburrado? Zangado. Não, Bronquinha. Zangão não. Zangão é a zangado da mesmo. abelha. É zangado. Zangado. Da abelha. A Bronquinha, será que era o Singami agora? Viajei, né? Vamos lá, mas tá tudo bem. Aí tinha... O que foi, amor? Às vezes você vai fazer uma oração tipo zangado, né? Tipo, você fala, Deus, eu não tô afim de orar. Deus ama isso porque é a verdade, né? É o coração verdadeiro. E Deus já sabe como a gente tá, né? A gente não tem como enganar Deus. Nada. A gente acha que a gente consegue enganar Deus. Mas é libertador quando você fala assim, Deus, eu não estava nem afim de orar. Nem queria fazer esse assunto de oração agora, de lembrar de versículo, nada. Mas, Deus, me ajuda. Aí, cara, muda. Na hora. E a sinceridade do coração, né? Você me falando, me vem aquele texto lá de Marcos, né? Onde o pai vem com o filho endemoniado, ele já não sabe mais o que fazer. E o Senhor fala para ele, os discípulos já tinham orado, enfim, todo mundo já tinha feito o que tinha que fazer, e chega Jesus para libertar aquele menino. E Deus fala assim, olha, esse tipo de enfermidade, esse tipo de demônio, ele só sai com jejum e oração, se creres. E aí ele fala, Senhor, então me ajuda a crer. Ou seja, eu já não acredito mais, eu já não creio mais em ninguém. Sim. Então me ajuda a crer, me faça acreditar. E o Senhor fala, então, porque tu queres? E aí ele vai e cura o menino, e Jesus ora e o demônio sai do menino. Então, às vezes, a situação que a gente passa no dia a dia, ela é tão difícil que a gente deixa de acreditar, a gente deixa de ter esperança, porque somos seres humanos. Então, qual que tem a nossa oração? Jesus, devolva minha fé, me ajuda a acreditar de novo, sabe? É buscar, porque uma pessoa sem fé, uma pessoa desacreditada, é uma pessoa infeliz, inquieta. Quando eu tenho fé, o mundo pode estar desabando, mas eu creio e acredito, e eu lembro das promessas de Deus e eu continuo fazendo. Trazer à mente o que traz esperança, né? Exato. Perfeito. Gente do céu, a hora voou. Ô, Bia, eu queria muito te convidar para você estar voltando, para a gente falar com as mulheres, né? Você que tem cuidado de tantas mulheres, esse trabalho seu. Nós temos uma audiência feminina muito grande, para a gente falar um pouquinho sobre isso, a importância da saúde mental, da psicologia na vida, a importância da terapia, das mulheres reconhecer que precisam de ajuda no empreendedorismo, quanto é importante para uma mulher entender os papéis. E, de novo, gente, eu não estou sendo, ela é pastora, ela está ali, por causa... não estou falando, né, do papel da mulher, estou falando da importância, porque eu vivi isso. Eu falo de uma dor que eu vivi, eu falo de uma dor onde eu atendo mulheres que passam, né? Porque muitas vezes as pessoas podem olhar e aí vai falar, ela está falando isso, né? Porque ela é cristã, ela está falando, vai chegar na parte da submissão, a pessoa não sabe nem o que é ser submissa. E aí eu te falo, né? Você que não sabe, comece submetendo à vontade de Deus na sua vida, se submetendo a você mesmo, respeitando o seu corpo, o andamento da sua vida, a sua casa, as suas prioridades. Como está a sua casa, né? Se Jesus chegasse hoje para te encontrar, como ele encontraria você e a sua família dentro da sua casa? Você está feliz com o que Deus tem te dado? Ou as pessoas vão precisar encontrar com você na rua, somente para ter acesso a quem você é, a quem Deus é, né? Então, a gente precisa entender. E eu queria que você voltasse para a gente falar um pouquinho disso, sobre o interior da mulher, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu queria presentear vocês. Aqui nós temos um presente da nossa marca, da Sobrancelhas. Vocês já sabem, né? Para quem não conhece, a Sobrancelhas é uma empresa cristã. Nós já somos mais de 200 operações espalhadas. O Senhor tem soprado as sobrancelhas. Estamos no Brasil, Argentina, Bolívia, Portugal. Aqui em implantação nos Estados Unidos, já você vai ter aí o endereço das nossas lojas. Espanha estamos inaugurando, Paraguai estamos chegando. Então, você que não é daqui, você que não está no Brasil, qualquer lugar, e eu tenho certeza que você vai encontrar uma marca que cuida de você com valores cristãos. Nós temos produtos nossos abençoados. Aqui nós temos
feminino, masculino para a criançada, Gloss, o meu devocional de empreendedor, Legal. aonde Olha. a gente traz aí 40 mensagens de reflexões, cara. Obrigado. Nossa casa, Obrigada. nossa empresa é o nosso maior ministério. Então, que vocês possam usar com muito carinho. Já a Obrigado. nossa loja vai estar inaugurada, vocês vão ser os nossos VIPs. Todos os Obrigada. convidados do Jesus Pode ter um lugar separado na nossa loja. Obrigado. Queria Sim. agradecer mais uma vez pelo sim de vocês, pela Muito obrigado. participação, que eu tenho certeza que as pessoas de casa vão ser muito abençoadas e que vocês deixassem aí uma mensagem final para o pessoal. Já vamos deixar, já a Bia, nós vamos deixar agendado já para ela vir para cuidar de vocês. Quer falar? Por Mensagem favor. final? O que eu quero dizer é que, independente de qualquer problema que vocês estejam passando, independente de qualquer situação, que a confiança que vocês têm que ter em Cristo é maior do que todos esses problemas que vocês estão passando. Se você puder contar com a gente, nas nossas orações, com a Luzia, com esse programa dela, que é muito importante a gente estar em união, que nem as mulheres carregam um fardo pesado. Sim. Mas você não precisa carregar esse fardo sozinha. Então, que conte com essa comunidade de mulheres cristãs que podem estar em união orando por vocês. Que lindo. Muito bom. Muito bom. Muito bom. O meu vou. Quando eu penso em vida com Deus, eu penso em alegria. Um dos frutos do Espírito, lá em Gálatas 5:22, é a alegria. A alegria, ela deixa a gente com o coração leve. Nunca deixe de ter alegria no seu coração. Nunca esqueça de sorrir, de agradecer. Essa é a mensagem. Uau, que benção. Forte, né? Eu acho que fica aí uma reflexão para você que está nos assistindo. Então, visita as redes sociais. Nós vamos deixar aqui as redes sociais da Bia, do Guilherme, que vocês possam ir lá, que vocês busquem consumir conteúdos que vão edificar vocês. Aqui a gente traz pessoas que têm conteúdo. Não tem a ver com famoso, não tem a ver com a fama, tem a ver com o conteúdo, tem a ver com a palavra, com a mensagem que Jesus quer entregar na sua vida. Então, que você possa estar ajudando, compartilhando, propagando, levando a palavra de Deus através da vida deles, através desse programa, porque Jesus fez na vida deles, fez na minha vida, Ele pode fazer na sua em casa. Deus abençoe, até o próximo programa. Deus Tchau, abençoe. gente. Beijo.